Nesta vida é preciso nós vivermos de forma paciente. Sem paciência, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos conseguir construir absolutamente nada. Por isso eu quero conversar com você à luz da palavra de Deus a respeito da paciência. Se você é uma pessoa que está precisando de paciência, então convido você a receber esta palavra a partir desse momento. Olá, queridos de Deus, a paz de Cristo Jesus a você e a sua família, tudo bem? Pastor Carlinhos novamente aqui com você. Fico feliz em poder retornar os trabalhos aqui com você ao nosso canal que passou por uma pequena reforma, né? Agora, canal Família Abençoada. Canal Família Abençoada. Compartilha aí com os seus familiares, com seus amigos. Leva o link deste canal para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, tá bom? Este ano nós vamos estar perto, nós estaremos mais ligados e mais unidos por meio da palavra de Deus. E o nosso assunto de hoje, nós iremos falar, conversar um pouco, dialogar um pouco a respeito da paciência. Você é uma pessoa paciente? Eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários se você é ou não uma pessoa paciente. Queridos de Deus, é muito importante a questão da paciência. Então venha comigo, pois nós vamos aprender mais a respeito da paciência. Amados do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz assim no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Olha que coisa interessante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Querido de Deus, a vida paciente, ela é muito necessária para se alcançar bons resultados. Muitas pessoas estão precisando trabalhar um pouco mais a questão da paciência. Quantas pessoas estão no nosso rol de convivência e essas pessoas, elas não são tão pacientes. Por isso nós temos um mundo hoje, atualmente, um mundo em que as pessoas elas não conseguem se entender, elas não conseguem se compreender, elas vivem em uma corrida louca e desesperada. E muitas vezes a questão da paciência é lançada fora. As pessoas desprezam e menosprezam a paciência. Mas a palavra do Senhor nos ensina a sermos pacientes. E uma pergunta vem a todos nós: o que pode me levar a se tornar uma pessoa impaciente? O que pode fazer com que eu perca a paciência? A palavra do Senhor mostra pelo menos duas coisas que podem ocasionar a impaciência no nosso ser. A primeira dela, a ansiedade. Querido, a ansiedade, ela produz em nós a impaciência. Ela arranca de nós essa paciência. Mas o que é paciência? Como podemos nós definir a paciência? Paciência é a qualidade daquele que espera com tranquilidade. Paciência é você esperar com tranquilidade. Ao contrário da ansiedade, que a ansiedade podemos nós defini-la como angústia, incerteza, desejo ardente. Em outras palavras, ansiedade é excesso de futuro. As pessoas estão vivendo nesse complexo, uma vida ansiosa. É por isso que elas não são pacientes, porque quando eu quero viver o que ainda está por vir, quando eu quero antecipar o futuro, eu acabo contraindo e gerando na minha vida
certo sofrimento, certas dores, certos altos e baixos. Amado, você precisa aprender a viver a vida de forma que a ansiedade não venha aqui contrair e abraçar o seu coração. Você precisa aprender a ter o controle da situação nas suas mãos. Você precisa se tornar alguém paciente nesta vida. Você não precisa ser impaciente na fila do banco. Você não precisa ser impaciente na volta para a sua casa. Você não precisa ser impaciente quando você está dirigindo. Você não pode ser impaciente com as pessoas dentro da sua casa, dentro da sua família. Você precisa ser alguém mais paciente. E eu sei que você talvez está se perguntando, mas como eu posso ser alguém paciente? Eu vou já responder essa pergunta para você. Mas o primeiro fator que nos fazem e que me faz ser alguém impaciente é a ansiedade. Então livre-se da ansiedade hoje. Livre-se do excesso de futuro. Você não precisa viver com o seu coração lá no futuro. Viva o hoje, viva o agora. Se você aprender a viver o hoje, você será uma pessoa mais feliz, você será uma pessoa mais extrovertida com a sua família. Mas um segundo fator, antes de eu lhe responder a pergunta, um segundo fator que gera impaciência em nós, seres humanos, é o que está escrito no versículo 31, gente. Olha o que está escrito no versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. A inquietação. O que é inquietação? Inquietação é a ação de você colocar em agitação. A inquietação é a ação de você tirar o sossego. Toda a vida que você decide se preocupar com o que ainda está por vir, com o futuro, com as coisas que ainda você vai pagar, que ainda hão de chegar, que você ainda tem que fazer. Quando você começa a colocar o seu coração em tudo isso, entra em ação aqui esse segundo ponto, a inquietação. Você não consegue ter paz, você não consegue viver paciente, você não consegue viver de forma tranquila. Pelo contrário, você acaba vivendo uma vida inquieta e acaba inquietando tantas outras pessoas dentro da sua casa. Como, por exemplo, uma mulher que é ansiosa e inquieta, ela acaba gerando em todo o convívio da família a inquietação e a ansiedade também. A perturbação acaba entrando dentro de casa. Todo mundo começa agora a brigar, a discutir. Por causa de quê? Porque alguém estava ansioso com o futuro, sobrecarregado de coisas que ainda estão por vir. E a inquietação fez com que as pessoas perdessem o equilíbrio e o controle. Então, cuidado com essas duas coisas, ansiedade e inquietação. Você precisa viver uma vida paciente. E eu vou lhe responder a pergunta que eu fiz para você. Como nós podemos ser pessoas pacientes? Como podemos nós ser pacientes? Vamos lá? Algumas recomendações da palavra de Deus. Como eu posso ser mais paciente? Em primeiro lugar, versículo 26. Observai as aves do céu. Olha o que Jesus está dizendo. Ao invés de você viver uma vida ansiosa, sobrecarregada com o futuro, faça o contrário disso. Abra mão da ansiedade e pare para observar. Sim, essa é a recomendação da palavra de Deus. Observe a vida, querido. Olhe a vida. Pare um pouco dessa loucura, da correria, da preocupação e passe hoje a ver o que Deus tem feito na sua vida.
Olhe para o presente, o momento que você está vivendo, o agora, o hoje. Isso é o mais importante. Olhe quantas pessoas estão ao seu redor, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus amigos. Olhe para a vida hoje. Pastor, mas eu tenho que pagar a fatura que vai vencer. Lá no final do mês, eu tenho que pagar o aluguel que vai vencer. Eu tenho que... Não sobrecarregue a sua alma com a ansiedade. Porque se você sobrecarregar com isso, você não vai parar para observar as obras, os feitos e as maravilhas que o Senhor Deus tem feito na sua vida. Você precisa hoje observar. Pare um pouco, observe as obras de Deus. Observe como Deus tem sido bom para com a sua vida. Pare um pouco hoje, desacelere hoje a sua vida e olhe quanta coisa Deus tem feito por você. Segunda recomendação que eu quero deixar para você também está no versículo 31, versículo que nós lemos aqui. Não vos inquieteis. Essa é a segunda recomendação. Ao invés de você viver uma vida agitada, né, uma vida aqui sem sossego, pelo contrário, sossegue seu coração, aquiete o seu coração. Deus, Ele cuida de você e de toda a sua família. Deus está cuidando de você. 2023, Deus vai continuar cuidando de mim, cuidando de você, cuidando da nossa casa, pois o Senhor Deus, Ele é a nossa provisão. Então seja paciente, seja mais paciente. Observe os céus, observe a natureza, observe as coisas, glorifique a Deus em tudo o que existe, porque tudo que há foi Deus quem criou. Então seja mais paciente, trazendo para a sua vida esse conselho da palavra de Deus. Livre-se da ansiedade, livre-se da inquietação e comece hoje a observar tudo quanto o Senhor Deus criou para mim e para você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Você já se inscreveu? Você já deixou aquele like abençoado? Você já compartilhou essa palavra? Deus abençoe você. Aguardo você no nosso próximo encontro.